Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque hoy seguimos con más una clase de español y hoy vamos a empezar la unidad 2 que se llama Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Que ya aprendimos que significa oi, como você está? Oi, tudo bem? Certo? Que tal é uma forma bem informal de perguntar tudo bem, certo? Então, hola, ¿qué tal? Y vamos a empezar este nuevo capítulo, esta nueva unidad. Y empezamos con esta imagen, sí, como dos manos que están llenas de personas y con el significado de familia, de convivencia, porque vamos a hablar un poco sobre nuestra familia en esta unidad. Acá vamos aprender a saludar e despedir de alguém, né? Algo que já vimos em sala, pero que vamos a continuar nesta unidade. Vamos aprender a apresentar-te, a apresentar a outro. Então, você se apresentar, apresentar um colega, um amigo, perguntar a idade de alguém e dizer a tua. Então, vocês vão aprender nessa nova unidade, perguntar a idade de alguém e dizer a sua, algo que a gente já treinou um pouquinho em sala, mas que vamos ver um pouco mais nessa unidade, e perguntar de onde proviene uma persona, né? Perguntar para essa pessoa de onde ela vem, qual é a cidade dela, certo? E para começar, nós temos aqui três perguntitas que vocês vão a contestar, né? Vão responder aqui na frente mesmo. Então, temos essas três perguntinhas de aquecimentos, né? Para ver o que vocês sabem sobre o assunto, para vocês nos informarem aqui sobre esses temas que são da unidade. Então, a primeira pergunta, né, é: qual é tu nome de pila? E tu ou tus apellidos? Aqui nós temos, gente. Quando eu pergunto qual é o nome de pila, seria ao pé da letra qual é o seu nome de pia. Só que essa pila, gente, ele é no sentido de se referir à pia, né, o lugar que se batiza o nenezinho. Então, é uma expressão que eles usam, nome de pila, que é o seu nome, seu primeiro nome, tá? Normalmente eles vão perguntar qual é tu nome, certo? Só que essa é uma forma que você também pode ouvir, que é de uso deles. Então, aqui você vai responder, né? Se a pergunta é qual é tu nome de pila, você pode responder depois aqui na frente, mi nombre es, e coloca o seu nome, certo? Agora aqui, nós temos que tomar muito cuidado com essa palavrinha aqui. Por quê? E tu ou tus apellidos? Apelido, a gente pensa que seria a mesma coisa do nosso apelido, mas não é, gente. Apelido em espanhol é sobrenome. Então, por exemplo, aí você vai colocar o seu sobrenome. Então, por exemplo, o meu sobrenome é Guimarães. Então, em espanhol, eu vou falar: Mi apellido es Guimarães. Aí você tem mais de um apelido? No caso meu, eu tenho, então o certo é colocar os dois. Então, eu vou colocar mis apellidos son do Prado Guimarães. E assim você vai fazer com o seu nome. Se você só tem um sobrenome, você vai colocar mi apelido es. Se você tem dois, vai colocar mis apellidos son e coloca o seu sobrenome aí. Agora, segundo ponto. Tienes algum apodo? Essa palavrinha apodo. Apodo. Agora sim, eu vou colocar o meu apelido. Então, o que é isso? Então, apelido é sobrenome em português e apodo, né, significa apelido. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar: mi apodo es Li, né? Li é o meu apelido, a forma que as pessoas me chamam assim no dia a dia, né, meus amigos. Então, mi apodo es Li, certo? Apelido, sobrenome em português. Apodo, né? É apelido em português, tá bom? E a última, como saludas a tus amigos? Então, aqui, como que você fala, você encontra seus amigos, como que você os cumprimenta? Aí você vai colocar: eu saludo meus amigos, e aí coloca em português como que você
falar oi para os seus amigos, tá bom? Em seguida, vocês têm na página 21 um quadro que está escrito aí a empezar, né? O meu não está aqui, mas o de vocês tem, né? Ah, não, o meu está aqui no cantinho, a empezar. E vocês têm a pergunta 1. Ella dice, ahora vas a escuchar una conversación entre alumnos de un colegio en el primer día de clases. Selecciona verdadero o falso sobre las siguientes frases, de acordo com o que escutes. Então, vocês vão ouvir um áudio, certo? E aí vocês vão marcar verdadeiro ou falso para as afirmações de A F, certo? Então, vamos olhar aqui. Nós temos aí, vamos ler as afirmações. Letra A. Beto y Tony son amigos. Leti es nueva en el colegio. Beto y Leti ya se conocen. Leti es de Madrid. Beto tiene 13 años. Beto e Leti tienen la misma edad. Então, que eles têm a mesma idade. Então, essas informações aqui, vocês têm que colocar aí V, né, ou F para verdadeiro ou falso. Só que vocês têm que responder isso de acordo com o que vão ouvir aqui no áudio. Então, eu vou colocar rodar o áudio. Vocês vão ouvir uma vez. Aí, em casa, vocês podem voltar ao vídeo, ouvir quantas vezes for necessário para fazer essa questão, tá bom? Então, vamos ouvir atentamente. Unidad 2. Página 21. Actividad 1 y página 22. Actividad 2. El primer día de clases. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola Tony, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Mira, esta es Leticia, es nueva en el colegio. Hola, ¿qué tal? Soy Leticia, pero mi familia y amigos me dicen Leti. Hola Leti, soy Roberto y todos me dicen Beto. ¿De dónde eres? Soy de Bogotá, pero vivo en Madrid desde hace 2 meses. ¿Estás en nuestra clase? No, estoy en 8º grado, tengo 13 años. ¿Cuántos años tienes? Tengo 11. Bueno, la clase ya va a empezar. Nos vemos más tarde, Beto. ¿Vamos, Leti? Sí, claro. Hasta luego, Beto. Adiós. Muy bien. Entonces, ustedes oyeron el diálogo y ahora van a poner verdadero o falso a las informaciones. Y como yo dije, si necesario, puedo ir más de una vez ahí volviendo el video, ¿cierto? Y ahora nosotros vamos en la secuencia página 22. En la página 22 tenemos ahí ahora el diálogo, el primer día de clase, ¿cierto? Y también acá dice, escucha nuevamente y lee el diálogo y luego haz las actividades propuestas. Agora você pode voltar lá no áudio e acompanhar esse áudio com a leitura, porque tudo que vocês ouviram está aqui escrito. Então, nós temos aqui o primeiro dia de classes, o Antônio, né, que vai a dizer, Olá, Beto, como estás, né, que, Oi, Beto, como você está, tudo bem, né? O como estás é como você está, ou equivalente ao nosso tudo bem. E o Roberto, ele disse, Olá, Tony, muito bem, e tu, né? Então, Oi, Tony, muito bem, e você? Aí o Antônio disse, Bem, obrigado. Olhe, esta é Letícia, é nova no colégio. E a Letícia diz, Olá, né? Tudo bem? Sou Letícia, mas a minha família e amigos me dizem Leti. Opa, Leti. Oi, Leti, sou Roberto e todos me dizem Beto. De onde você é? De onde eres? Sou de Bogotá, mas moro em Madrid faz 2 meses. Então, olha lá, quando ela vai responder o de onde eres. Sou de, e fala o nome da cidade onde ela mora. Mas, né, ela fala que ela é desse lugar, mas aonde ela mora? Olha aí, mas, pero vivo. Então, mas moro
em Madrid. Então, o verbo vivo é o verbo que eu uso aí para morar, tá? Pero vivo em Madrid. Mas moro em Madrid. Desde hace 2 meses, faz 2 meses. Estás em nossa classe? Então, você está na nossa classe, na nossa aula, na nossa sala. Aí o Roberto diz, não, estou em oitavo grado, tenho 13 anos. Não, estou no oitavo ano, tenho 13 anos. Quantos anos tienes? Ele pergunta para Letícia, né? Quantos anos você tem? E ela diz, tenho 11, né? Tenho 11. E o Antônio segue falando aqui. Bom, a aula já vai começar, né? Bueno, la clase ya va a empezar. Nos vemos mais tarde. A gente se vê mais tarde, Beto. Vamos, Leti, né? Vamos, Leti. E a Letícia disse: sim, claro, hasta luego, Beto. Sim, claro, até logo, Beto. E o Roberto se despede dizendo adiós, adeus. Então, esse aqui é o que vocês ouviram, é o diálogo entre Antônio, Roberto e Letícia. E aí, ustedes tienen acá, al otro lado de la hoja, en la página 23, algunas cuestiones. Entonces, tienen ahí en su libro, cuestión 3, né, que marca a opção correta según as informações do diálogo. Aí tem 3 opções para a letra A. Leti es bogotana, madrilenha ou caraquenha. Certo? Essas palavrinhas, elas são nacionalidades. Então, você tem que ver qual que é a cidade que a Leti nasceu. E aí, você vai marcar a nacionalidade dela. Ela falou lá no diálogo, então voltem lá e procurem, certo? E depois nós vamos corrigir, né, no outro vídeo. Letra B, dice, ¿quiénes están en la misma clase? Né? Então, nós temos aí os 3 alunos que estão conversando e 2 deles estão na mesma sala. Quem estão, né? E vocês vão marcar a opção aqui. Se é o Tony e o Beto que estão na mesma sala, se é Beto e Leti, Tony e Leti. Aí marquem a resposta. A letra C, quem está em oitavo grado. Então, quem está no oitavo ano marca a opção também. Exercício 4. Desde hace quanto tempo vive Leti em Madrid? Então, quanto tempo faz que a Letícia está vivendo em Madrid? Vocês vão escrever aqui para mim, tá bom? Exercício 5. Por que Tony e Leti têm que ir-se? Então, eles se despedem por quê? Aonde eles vão? Coloca aqui também em espanhol para mim. Lembrando, as respostas estão aí, devem estar em espanhol. E aí nós temos um quadro que vai explicar um pouquinho sobre hipocorísticos, apodos, sobrenomes e apelidos, certo? Então, esses termos em espanhol. Então, nós temos aí a palavrinha hipocorístico, certo? Hipocorístico, gente, é que se usa para referir-se a uma pessoa de maneira carinhosa e, por lo general, se forma a partir do próprio nome, como é o caso de Leti, de Letícia. Então, gente, hipocorístico, aqui, ó, ele é usado para se referir a uma pessoa de maneira carinhosa. Então, hipocorístico em português também significa apelido, tá? Por exemplo, Leti é o apelido de Letícia. Beto é o apelido de Roberto. Então, a palavrinha hipocorístico é apelido em português. E o que a gente tem aqui, ó? Los apodos, né? Em cambio, que ao contrário, se basa em alguma característica de la persona e acompanha al nombre e lo sustituem, né? Por exemplo, Juan, el chistoso. Então, aqui, o apodo, ele vai falar que ele se baseia numa característica da pessoa. Aí ele dá o exemplo, Juan, el chistoso. Que chistoso seria o engraçado. Então, por exemplo, assim, Juan, el engraçado, né? El chistoso, perdão, seria a forma de dizer aí, de apelidar o Juan,
né? Se alguém fala assim, ah, el chistoso, todo mundo vai saber, ah, é o Juan, né? Então, el chistoso aqui, ó, Juan el chistoso, eu estou falando de uma característica da pessoa, tá? Então, aqui, ó, Leti, Letícia, pocorisco, maneira carinhosa. Apodo, fala de alguma característica da pessoa. Juan el chistoso, que seria o Juan, o engraçado, certo? Porque chistoso é por acertices, né? A ser brincadeiras, piadas. E a gente tem aí a palavrinha los sobrenombres, que não tem nada a ver com o sobrenome do português, porque os sobrenomes são parecidos com os apodos e sempre acompanham ao nome e levam delante el artículo. Exemplo, Fernando Torres el Niño, certo? Então, o que significa isso? Fernando Torres, a criança. Então, se o Fernando é bem infantil, todo mundo fica como falando dele. Ah, a criança, né? El ninho. Então, esses três, gente, ó, epocorístico, apodo, sobrenombres, são aí, no português, podemos falar que esses três é o que nós chamamos apelido, porque a gente engloba essas três formas dentro dessa palavra. Por quê? A gente considera que o apelido de uma pessoa, às vezes, como uma abreviação do próprio nome, às vezes a gente usa para falar de uma característica, às vezes a gente usa para falar também aí de falar, ah, é uma criança ou é um engraçadinho. Então, esses três, gente, vocês podem guardar como sinônimas, tá? Tem essas pequenas diferenças, mas eu posso dizer que epocorísticos, apodos e sobrenomes no português é apelido, tá bom? Agora, cuidado, nós temos aqui a palavra em espanhol apelidos. Agora, apelidos em espanhol não tem nada a ver com o apelido do português, porque apelidos em espanhol são os nomes de família. Por exemplo, com os que se distinguem as pessoas, como Hernández, Gutiérrez, né? Que aí é o que a gente chama no português de sobrenome, certo? Então, vamos relembrar. Epocorísticos, apodos e sobrenomes, tudo isso aqui, em português a gente fala apelido, certo? E apelidos aqui, a gente fala sobrenomes, tá bom? Já temos o exercício 6, que está um pouco diferente la forma que está apresentada em mi libro acá. Pero de ustedes tienen ahí para relacionar, ¿cierto? Entonces, estas palabritas acá, en el libro de ustedes está nomeado de A a J. Entonces, por ejemplo, Manolo, o de vocês aí está a letra A, Lore, letra B, Juanjo, letra C, Maite, letra D, letra E, Kike, certo? Depois, Concha, letra S, a G, né? Letra G, Merche. E depois, letra H, letra H, o Paco, letra I, o Pepe, e letra J, né? O J, tá Charo, certo? Então, vocês têm esses aí de A até J, de A a J. E aí, vocês têm esses nomes aqui embaixo, que estão aí com os quadrinhos em branco, para que vocês relacionem, certo? Aí vocês têm o Rosário, Concepción, Henrique, Francisco, José, Juan José, Lorena, Manuel, Maria Teresa e Mercedes. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que relacionar aí o hipocorístico, né? Que essas palavrinhas aí de arrota, relacionar com as palavras assim inteiras, né? Com o nome das pessoas. Então, por exemplo, a letra A, vocês têm aí Manolo. Manolo. Manolo é o apelido, é o hipocorístico de quem, né? De quem que é esse hipocorístico? É do Manuel. Aí, na frente do Manuel aqui, você vai colocar, então, letra A, tá bom?
E assim vocês vão fazer com o restante. Ah, Lore. Lore, esse hipocorístico, né? Ele é de quem? De que pessoa? Aí vocês vão relacionando todos os hipocorísticos com el nombre, certo? E na sequência, página 24, nosotros tenemos ahí los numerales cardinales, ¿cierto? Ya aprendemos ellos en sala, pero acá ustedes tienen nuevamente los numerales de 0 hasta 30, ¿cierto? E depois tiene um quadrito aí também para ampliar, né? Que temos, como digo, 40, né? 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Então, aqui vocês têm esses numerales. Já vimos isto em sala, pero agora, né? Pero agora, né? Mas agora, vocês têm aí novamente. E tem uma pergunta número 1, né? Esta pergunta dice, contesta as perguntas e escreve os números em letras. Então, você tem que escrever, né, por extenso aqui, quantos anos você tem. Quantos anos tienes? Aí você vai responder de que forma? A gente viu lá que a menina respondeu. Como que ela falou tenho? Ela falou tengo. Então, vocês vão colocar tengo. Coloquem a idade de vocês por extenso, que está em cima ali os numerais. Tengo. Coloca, tanana, anos, certo? Depois, na letra B, vai falar o seguinte. Quantas letras tem o alfabeto espanhol? Isso aqui a gente já estudou. Vocês vão escrever aqui o número, né? Por extenso de quantas letras tem o nosso alfabeto espanhol. E na letra C, quantos alunos há em tu classe, né, de espanhol? Então, quantos alunos, né, quantos a gente é na sala? Então, vocês vão colocar aqui a quantidade por extenso também, certo? Depois, vocês têm aqui embaixo o exercício 2. O exercício 2 diz: escucha a gravação e conoce a Helena, professora del colegio donde estudian Leti, Tony y Beto. Luego completa los espacios con los números que Helena menciona escritos em letras. Então, aqui embaixo, vocês têm aí a fala, né, da Helena. Então, ela diz, ó, Hola, me llamo Helena González López, ou Nena, como me dicen mis amigos e família. Tengo, taraná, anos, sou professora. Então, cada espaço desses aí que vocês têm no livro, vocês vão ter que completar com um número que ela vai falando. Eu quero o número por extenso, tá bom? Vocês têm ali na parte de cima todos os números, né, os numerales, e aí fica fácil de fazer esse exercício. E aí, como vocês vão saber quais os números? Vocês vão ouvir o diálogo. Então, listíssimos, né? Todo mundo preparado? Vamos ouvir aí a Helena hablando, né? E completar os espaços. Empezando, entonces. Unidad 2, página 24. Actividad 2. Hola, me llamo Elena González López, o Nena, como me dicen mis amigos y familia. Tengo 28 años y soy profesora. Vivo en Madrid, España, desde hace 4 años. Comparto un piso con 2 amigas, Lola, que tiene 29 años, y Maribel, de 30. Tengo 3 hermanos que viven en Buenos Aires, Argentina. Los 2 menores tienen 15 y 19 años. El mayor tiene 25. Hace 7 meses que no veo a mi familia. Los extraño mucho. Bueno, entonces ustedes oyeron, né, a professora, a maestra Helena hablando sobre ella e completaram aí os espaços. Quem não conseguiu na primeira vez, como eu disse, vocês podem voltar ao vídeo, ouvir novamente e escrever os números, certo? Por extenso. Na sequência, gente, uma coisinha antes. Aqui vocês vão ver que ela vai falar aqui, né, sobre os irmãos dela.
ela vai dizer los menores. Quando ela fala dos hermanos e diz los menores, ela fala os mais novos, tá? Em espanhol, quando eu vou falar meu irmão mais novo, eu falo mi hermano menor, tá? É uma forma diferente de se falar. Assim como ela fala ele maior, ela está falando ao irmão mais velho. Então, se eu falo mi hermano maior, eu estou falando o meu irmão mais velho em espanhol, tá bom? E aqui essa expressão que ela fala, los estranho mucho, que é no sentido de eu sinto saudade, muita saudade deles, né? Eu sinto muita falta deles. O verbo estranhar aqui significa eu sinto a falta, eu sinto saudade, tá bom? Na sequência, né, o último exercício da aula de hoje, nós temos los meses del año, que já aprendemos em sala também, e aqui a gente vai rever que estamos aí na ordem, janeiro, enero, febrero, março, abril, maio, junho, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. E acá temos exercício 3 sobre ellos, que diz: em que mês de ano se celebram as seguintes festividades em Brasil? Então, vocês têm aqui 4 festividades e vocês têm que colocar o mês em espanhol que se comemora essas festividades. Então, vamos à primeira, a letra A, Dia del Niño. O que é isso em português? É o Dia da Criança. Que mês nós comemoramos o Dia da Criança? Então, você vai colocar aqui por o nome, né, do mês, só que em espanhol. Olha lá no quadro. Letra B, qual mês que a gente comemora o Ano Nuevo, né? O Ano Novo. Coloca aqui. Letra C, Navidad. O que é esse Navidad? Navidad é o Natal. Então, qual é o mês que nós comemoramos o Natal? Coloca aqui em espanhol. E o último, letra D, qual é o mês que comemoramos, né? Independência. A independência do Brasil, em que mês que foi? Coloca por extenso aqui em espanhol, certo? Então, por hoje aqui, encerramos. São essas as atividades que vocês devem fazer. E depois assistam o vídeo de correção para conferir as respostas. Então, hasta chicos e corrijan después.